Hoje estou trazendo um tema importantíssimo, a importância do recomeço, como dar a volta por cima e recomeçar com força. Todo mundo passa por quedas, mas recomeçar é essencial. Ninguém passa pela vida sem enfrentar desafios, perdas ou momentos difíceis. O que realmente importa não é quantas vezes você cai, e sim quantas vezes você decide se levantar. O recomeçar pode ser assustador, mas também é uma oportunidade de crescimento e renovação. E hoje vou te mostrar como você vai dar a volta por cima e recomeçar com toda a sua força, independente do que aconteceu no seu passado. Mas antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para continuar recebendo notificações dos conteúdos que vão te ajudar a superar os desafios e principalmente evoluir. E não esquece de indicar o canal para os seus amigos ou pessoas que vocês acham que merecem ouvir tudo isso que eu tô falando para vocês, tá bom? Agradeço desde já e um muito obrigado. Agora vamos direto ao ponto. Olhe para si e reconheça o que você deseja. Antes de seguir em frente, você precisa entender para onde que você quer ir. Pergunte-se: o que realmente importa para mim agora? O que eu quero construir a partir desse recomeço? Como eu posso transformar essa experiência em aprendizado? Um exemplo prático: imagine que você perdeu um emprego ou saiu de um relacionamento. Em vez de se prender ao que deu errado, pergunte-se: o que eu posso aprender com essa experiência que eu tive? Ou o que eu realmente desejo para o meu futuro a partir dessa experiência que eu tive? Porque se você não sabe para onde que você está indo, qualquer caminho serve, ou pior ainda, qualquer caminho parece errado. Então tira um tempo para si mesmo. Escreva tudo o que você pensa sobre o seu futuro, coisas que você deseja realmente fazer. Seja conquistar um sonho, seja planejar um novo hábito, como a gente já disse nos temas anteriores. Então, eu acredito que você merece, né, tirar um tempo para si mesmo, pensar como é que seria o seu eu no futuro, coisas desse tipo, porque eu tenho certeza que a partir desse pensamento você vai desbloquear novos sentimentos, novas situações que vão te dar um gatilho para você poder seguir em frente, sabe? Então, eu acho muito importante você fazer essa ideia com si mesmo, você parar, conversar com si mesmo, colocar os planos em ordem e a partir daí ter a primeira atitude, né, de saber para onde quer ir e saber o que você vai ter que fazer para chegar nesse objetivo, seja um emprego novo, seja um cargo novo, de repente se você já está numa empresa, em um relacionamento após um término, seja você ver atitudes para que no futuro relacionamento você não passe pelas mesmas coisas, sabe? Então são coisas que vêm pra gente sabe, amadurecer, aquilo ali te dá casca, sabe? Tipo, você não vai estar mais inexperiente como você começou lá atrás no seu primeiro emprego, por exemplo. Não sei se você já foi estagiário ou aprendiz, você passou por uma aprendizagem, ou seja, você já tem uma maturidade para lidar com certas situações, entendeu? Agora vamos pro próximo tópico. Aceite a dor, mas mantenha a motivação firme. O erro de muitas pessoas é tentar recomeçar e também, em paralelo, tentar ignorar a dor, mas negar o que aconteceu só retarda a sua evolução, ou melhor, a sua recuperação. Você pode se sentir triste, frustrado ou com raiva, só não pode deixar que esses sentimentos te paralisem. Por exemplo, pense que um atleta perde a sua competição. Ele pode se permitir sentir a dor da derrota, mas logo em seguida ele precisa voltar aos treinos para voltar ainda mais forte. A dor faz parte do processo, mas não pode ser jamais o seu ponto final. Permita-se sentir, mas lembre de que seguir em frente é uma escolha diária. Ou seja, uma frase que eu tenho ouvido bastante por muito tempo e eu não entendia até passar por certas situações, que era: só aprende quem faz. O que acontece? Essa frase me tocou bastante por um bom tempo. Por quê? Muitas das vezes a gente fica acomodado com aquela situação de que, eu já tô aqui, então por que que eu vou me colocar numa situação de fazer alguma coisa de repente? Cara, só aprende quem faz. E isso é uma verdade pura, porque às vezes a gente tem um medo do erro, às vezes tem um medo da frustração, da perda, como foi o exemplo do atleta. Muitas das vezes a gente tem que aprender, porque isso nos dá aquela maturidade que a gente nunca vai conquistar sem a gente fazer, ou seja, errar, chorar,
sentir as coisas fazem parte do processo, porque depois que você sentir aquilo, você já vai ter maturidade suficiente para lidar com outras. De repente, por exemplo, uma situação de que você separou do primeiro relacionamento da sua vida, aquilo ali vai ficar martelando na sua cabeça por um longo tempo, mas depois que você passa por essa experiência, de repente, se você tem uma outra experiência, você já vai ter maturidade suficiente para lidar com essas situações. Não da mesma forma que você fez a primeira vez, claro, mas muito melhor. Você vai saber lidar com os seus sentimentos, você vai conhecer o caminho que você nunca passou. Ou seja, só aprende quem faz. Então seja pioneiro, faça as coisas, comece. Principalmente, jamais ignore sua dor, trabalhe ela. Ou melhor, se caso for necessário, você procure um especialista para te ajudar nessa questão. Que agora entra no terceiro tópico. O apoio psicológico e terapias fazem parte do processo também. Porque muitas das vezes não temos maturidade para reconhecer, principalmente quem está começando a vida, quem está aprendendo, ou quem nunca teve uma experiência assim, sabe, de vida de longo tempo, de uma vida bem vivida, de saber como que é lidar com as coisas. De repente, quem está começando precisa desse apoio. Às vezes a família não consegue dar esse apoio, não por mal, mas por falta de tempo. Às vezes a pessoa tem uma vida muito corrida, os pais, a mãe, o irmão, quem é que seja que esteja ali com ela, não tem essa expertise, essa maturidade para poder lidar os conselhos exatos, de saber desembaraçar esse nó que você tem em sua mente. Então, às vezes é muito melhor a gente procurar um especialista. Às vezes superar um momento difícil pode ser muito pesado, mas buscar ajuda não é fraqueza, porque muitas pessoas ignoram os seus sentimentos porque acham que, isso não é nada. Mas quando você se dá a oportunidade de dar o primeiro passo e reconhecer e pedir ajuda, é um sinal de inteligência emocional. Ou seja, você tem uma dor no braço, por exemplo, você precisa sinalizar qual é o tipo de dor que você está sentindo, porque o médico não vai interpretar sua dor. Ou seja, da mesma forma, são os nossos sentimentos, são as nossas situações que a gente não tem controle, não sabe de onde está vindo. Ele vai poder te dar o diagnóstico, às vezes te dar uma solução prática, coisas que a gente não consegue ouvir em qualquer lugar. Se você percebe que a dor está te impedindo de avançar, considere buscar apoio de um profissional, como um psicólogo ou um terapeuta. Um exemplo prático: muitas pessoas tentam carregar o peso de um trauma sozinhas, quando na verdade elas poderiam se fortalecer com a ajuda de um profissional. A terapia pode te ajudar a entender melhor suas emoções e situações. E claro, encontrar caminhos saudáveis para um novo recomeço. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Peça ajuda se for necessário e cerque-se de pessoas que realmente querem te ver vencer. Procure também não falar todos os detalhes da sua vida para todo mundo que aparecer na sua frente. Se feche um pouco. Não abra o livro para qualquer pessoa, não abra o jogo. Às vezes aquilo ali te fragiliza para as pessoas. Então é importante às vezes a gente manter o silêncio, é necessário também, principalmente nessa fase da vida. Muitas vezes a gente acha que todo mundo quer nos aconselhar, mas na verdade muitas das vezes as pessoas querem ouvir isso, gostam de ouvir histórias tristes, porque muitas das vezes elas não vão saber ajudar e muitas das vezes elas vão pensar que vai ajudar com aquele conselho, mas não. Às vezes você precisa se entender e precisa procurar um especialista, um profissional, e isso é normal, isso tem que normalizar. A gente tem que normalizar essa situação de procurar um especialista para todo tipo de dificuldade que a gente tenha de entender os nossos sentimentos e as nossas dificuldades nas coisas que a gente pensa, na maneira de agir. São coisas necessárias. De repente isso te trava, isso deixa a pessoa por anos e anos paradas, e não deixe isso acontecer com você. Faça, se necessário, um passo para trás, como eu disse anteriormente, dê um passo para trás e corra atrás de um especialista, porque isso vai ser importante, certo? Então vamos lá. Agora a minha mensagem final aqui para vocês. A vitória tem um sabor melhor depois da queda. Recomeçar pode ser difícil, mas cada nova fase da sua vida vem com muitos aprendizados e oportunidades únicas. O que parecia o fim, na verdade, pode ser início de algo muito melhor. Vamos para o exemplo final. Grandes nomes da história falharam inúmeras vezes antes de conquistar o seu sucesso.
Thomas Edison, por exemplo, fracassou 10 mil vezes antes de inventar a lâmpada que nós conhecemos. Imagina se ele tivesse desistido. Agora eu te pergunto, você vai deixar o seu passado definir o seu futuro? Ou vai escolher recomeçar com ainda mais força? Uma coisa que eu acho lindo é ser pioneiro da nossa própria vida. Vocês já viram diversos filmes que o personagem ele acaba tendo uma dificuldade, um vilão acaba se sobressaindo dele e ele não desiste? Temos que ser assim. Até indico a gente dar uma olhada nos desenhos, porque às vezes ali tem uma mensagem que a gente, sabe, consegue enxergar com mais clareza, e às vezes a gente precisa ouvir aquela mensagem de uma outra forma e levar para nossa vida e falar, pô, eu tenho a chance de continuar, eu tenho a oportunidade, eu estou vivo, eu tenho saúde, eu tenho força, então quero seguir em frente, eu mereço ser feliz, e é isso que importa. Nascemos nessa vida para ser feliz e conquistar o que merecemos, e se você colocar na sua cabeça que você merece muito, corra atrás por isso, corra atrás disso. Você merece muito, e todos em sua volta também. Então tenha ambição na sua vida, tenha um foco também, para que você tenha, assim que você encontrar o caminho que você acha que é ideal para você, você vai se sentir norteado, você vai, sabe, ter a sua visão do futuro e vai ter uma ambição de conquistar, sabe? Todos em sua volta vão amar aquilo de você, sabe? A sua evolução vai ser importante para todo mundo. Então corra atrás dos seus sonhos. Não desista jamais. Deixa aí nos comentários o que você quer conquistar no seu futuro e vamos dividir nossos planos, porque aqui vocês podem se sentir livre. Aqui no meu canal você pode falar o que você quiser. Aqui nós dividimos os sentimentos e nos apoiamos, porque é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês evoluem, eu quero que vocês sejam seres inabaláveis, sejam pessoas novas, pessoas renovadas, e eu tô contando com a sua ajuda. Então vamos nessa, vamos buscar a nossa evolução, vamos alcançar os nossos objetivos, e eu tenho certeza que você logo vai estar alcançando seus objetivos e também superando suas adversidades e se tornando pessoas ainda mais fortes, pessoas com casca. E eu tenho certeza que aqui no canal vão ter várias pessoas cascudas que vão ser inabaláveis, pessoas admiradas, pessoas empoderadas, pessoas fortes. E é isso que eu quero de vocês. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem, já se inscreve no canal para mais conteúdos que vão te ajudar a crescer e desenvolver e superar os seus objetivos. Muito obrigado, até logo, valeu!